O texto diz assim, Provérbios capítulo 9, verso de número 1 a seguir. Está aqui na tela também. Diz assim, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei o meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Amém, irmãos? Querem estar assentados, adorando ao Senhor com alegria. Irmãos, temos conosco nesta noite o irmão Edson, está ali o irmão Edson, Gisele, é isso, a irmã Gisele, também a Mariana, essa família abençoada aí, Deus abençoe. São muito bem-vindos em nosso meio nesta noite. Os irmãos estão gratos a Deus pela vida deles? Amém. Glória a Deus. Em Corupá, essa casa aqui é a casa de vocês também. Sintam-se muito bem-vindos em nosso meio nesta noite. Amém? Irmãos, vamos lá para a nossa palavra. Eu creio que os demais são da casa, né? Já são nossos aqui. Estamos sentindo falta de alguns irmãos, alguns estão doentes, enfermos, por isso não puderam estar conosco nesta noite. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, a verdadeira sabedoria. Quando nós olhamos, irmãos, aqui para o livro de Provérbios, eu sei que você conhece já muito bem a história, você sabe que Provérbios foi escrito por Salomão. Então Salomão, segundo a história bíblica, ele escreveu quantos livros? Vamos ver quem sabe aí. Quantos livros Salomão escreveu? 3 livros. Quais foram? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, cada livro que Salomão escreve vai retratar uma fase ou uma parte da história ou da vida de Salomão. Por exemplo, Cantares, ele estava ali, jovenzinho ainda, apaixonado. Então, é um livro que vai falar do amor, da juventude. Então ele escreveu aquele livro ali na sua juventude. Já o livro de Provérbios, irmãos, ele escreveu ali na meia-idade, no alto da sua sabedoria. Então é um livro extremamente profundo, até os empresários, empresas usam esse livro aqui para extrair sabedoria e aplicar nas empresas, nos negócios, na vida espiritual. É um livro extremamente necessário e importante. Já Eclesiastes foi escrito na velhice. Então, se você ler, por exemplo, o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, Salomão está ali na sua velhice. Ele está ali no fim dos seus dias e ele está se arrependendo da sua vida de pecado e aconselhando os jovens a se lembrarem do seu Criador, antes que venham os maus dias e venha dizer que neles não tenho mais entendimento. Então, cada livro vai representar uma fase da vida de Salomão. Quando nós chegamos, irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 9, Salomão está falando agora da sabedoria. E nós vamos entender hoje aqui o que a verdadeira sabedoria ela produz em nós, o que nós precisamos fazer para alcançar a sabedoria e qual é o processo de Deus para que essa sabedoria seja gerada nas nossas vidas. Pode passar para nós ali, para o próximo slide?
Olha só, primeiro ponto, irmãos, o que nós precisamos fazer, ou o que nós precisamos sacrificar para nós alcançarmos a sabedoria. Se você observou a leitura a partir do verso 1, pode deixar aqui e eu vou lendo aqui. A partir do verso 1, a Bíblia diz aqui, ó, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Verso 2 agora, já sacrificou as suas vítimas, está ali, ó, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Olha só então, irmãos, para nós alcançarmos a sabedoria, nós temos que entender que essa sabedoria, que é a sabedoria que vem de Deus, para ela ser gerada em nós, o escritor disse ali, ó, ela já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Temos 3 informações aqui no texto, irmãos. Primeiro, a sabedoria, ela vai sacrificar o quê? A vítima. Mas ela também vai preparar ou vai misturar o quê? O vinho, e ela vai preparar uma mesa. Preparar a mesa é bom ou não é bom? Quem é que não gosta de estar numa mesa farta, preparada ali? Quem que não gosta? Ali está falando também de misturar o vinho, que era o quê? Colocar algumas especiarias no vinho para deixar ele mais equilibrado e ainda mais saboroso. Você concorda comigo que o vinho no Novo Testamento e o pão, eles são o símbolo da nova aliança, é o símbolo do Evangelho, é o símbolo da revelação da nova dispensação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aí tudo bem. Mas para isso, irmãos, nós vamos precisar sacrificar as vítimas. O que acontecia no Antigo Testamento com o sacrifício? Quando alguém levava ali um boi, um novilho, para ele ser oferecido a Deus no altar, ele tinha que sacrificar, e o sacrifício era a morte daquele animal. Então aqui a pergunta para nós é, irmão, se nós queremos a sabedoria de Deus, e nós queremos beber desse vinho misturado pelo Senhor, e se nós queremos nos assentar nessa mesa farta, preparada pelo Senhor para nós, em primeiro lugar, nós teremos que sacrificar algumas vítimas. O que são as vítimas? A vítima é aquilo que morreu, é aquilo que estava vivo, mas agora está morto, foi sacrificado. Eu sei que os irmãos ainda não estão entendendo, mas aqui na tela nós temos uma imagem ali, como se fosse Pedro andando atrás de Jesus. Quando nós vamos, irmãos, para Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Pedro estava pescando. Ele passou a noite inteira ali lançando rede para cá, ele lançava a rede para lá, mas ele retorna ali para as margens, para a areia, novamente para a praia, e o barco estava vazio, não pegou nada. Pela manhã, irmãos, Jesus estava na praia, esperando. Jesus pega o barco de Pedro emprestado, entra naquele barco, se retira um pouco, entra ali, um pouco na água, e começa a pregar a partir do barco de Pedro. E ali ele começa a curar, começa a libertar, ele faz milagres, e depois que Jesus cura toda aquela multidão e prega, ele vai olhar para Pedro e vai dizer o quê? Torna ao mar alto. O que é o mar alto? As águas profundas. E lança a tua rede agora ao lado direito do barco. O que Pedro respondeu para Jesus? Mestre, como? Nós pescamos, a noite inteira, não pegamos nada. Mas agora, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Não tem mais a ver comigo mesmo. Não tem mais a ver com aquilo que eu sei, os melhores locais, ou melhor horário. Agora eu vou começar a lançar a rede sobre a palavra que o Senhor liberou na minha vida.
E foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele lançou a rede e pegou uma tão grande quantidade de peixes que o barco quase ia a pique, as redes quase rompiam. E quando ele retorna, irmãos, para a praia, ele estava assustado, ele estava espantado. Ele olha para Jesus e diz: mestre, ausenta-te de mim, ou seja, fica longe de mim. Porque eu não sou, em outras palavras, ele estava dizendo, eu não sou merecedor de estar perto de ti, o Senhor é muito poderoso. E o que Jesus disse para ele? Pedro, vem e me segue. A partir de hoje eu farei de ti pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro, largando imediatamente o barco, ele deixou imediatamente a rede e ele começou a seguir Jesus. Qual foi o primeiro milagre que Pedro viu no ministério de Jesus? Em Caná da Galileia. O que foi? Transformou água em vinho. Um pouco mais para frente, Pedro viu Jesus multiplicando pães e peixes. Ou seja, enquanto Pedro estava andando com Jesus, caminhando com Jesus, nunca faltou o vinho misturado, o bom vinho. Nunca faltou pão e peixe na mesa, sempre tinha uma mesa preparada. Mas para que ele alcançasse essa sabedoria, enxergar o propósito de Deus na vida dele, ele precisou sacrificar uma vítima. Ou algumas vítimas. Quais foram? O que ele sacrificou? O barco e as redes e a sua velha vida para viver uma nova vida seguindo a Cristo Jesus e experimentando o vinho misturado e a mesa preparada, aquilo que Jesus tinha para ele. A pergunta para nós hoje aqui, irmãos, o que nós precisamos sacrificar para alcançar a revelação de Deus, a sabedoria que vem de Deus? Quando nós olhamos para Pedro, irmão, seguindo a Jesus, ele sacrificou a empresa dele, os negócios dele, não era fácil. Agora ele passou a confiar em Jesus. Mas com isso, depois que ele sacrificou a vítima ou as vítimas que foram o barco, as redes, a sua profissão, ele começou a beber do vinho misturado, do evangelho, o melhor vinho. Ele começou a ver coisas extraordinárias da parte de Deus e começou a ouvir coisas que ele não imaginou que ele ouviria e que sabia e saberia que poderia acontecer na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando ao nosso coração nesta noite? O que nós precisamos sacrificar para vivermos? Pode voltar, deixa o slide ali para mim. Para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós temos que sacrificar alguma coisa, irmãos. Para nós alcançarmos a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho, não sei se foi ontem ou na sexta-feira, eu encaminhei para alguns irmãos até, de um homem que ganhou muito dinheiro na internet. É um testemunho real. Ele ganhou muito dinheiro e chegou um tempo que ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo não era bom. Ele estava do lado errado. Nesse processo aí ele teve um encontro com Jesus. E ele pegou tudo aquilo que ele tinha, aquilo que ele fazia, e entregou no altar para o Senhor. Ele disse: olha, não vou mais viver disso aqui a partir de hoje, eu vou viver uma nova vida. E ele começou a viver, e ele conta no testemunho dele, que por um tempo ele começou a ficar preocupado, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? E agora, como que eu vou viver? Até que Deus deu novas estratégias, abriu novas portas, e Deus começou a prosperar a sua vida agora, para ele fazer aquilo que ele fazia, mas de uma forma diferente, e sendo abençoado e trabalhando em prol do reino de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Então a pergunta para nós hoje, se nós queremos, irmãos, ter a verdadeira sabedoria, algumas vítimas terão que ser sacrificadas. É fácil sacrificar? Sim ou não? Não é fácil. É fácil depositar alguma coisa no altar, entregar para Deus algo que eu gosto?
algo que me dá prazer, algo que muitas vezes ali está me gerando um certo lucro. Não é fácil, mas é isso, irmãos, que vai preparar uma mesa em que tem o vinho misturado, que é a verdadeira alegria. É a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e tem uma mesa preparada ali com o pão vivo que desceu do céu. Não vai faltar pão, não vai faltar vinho, não vai faltar alegria, não vai faltar nada, porque quando nós entendemos e começamos a viver esta verdadeira sabedoria, Deus começa a cuidar da nossa vida, começa a cuidar da nossa casa, e nós vamos sacrificando na presença dEle, e Ele vai abençoando a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério. Os nossos filhos crescem na presença do Senhor, nós vamos sentindo uma alegria do Espírito Santo e começamos a viver uma vida nova, seguindo a Jesus e adorando ao nome dEle. Aqui, irmãos, nós podemos elencar muitas coisas ali sobre sacrifício. Quem sabe alguém precisa sacrificar o celular. Pastor, é pecado ter celular? Não é. Mas se eu quero viver e beber o vinho misturado e também ter essa mesa preparada, muitas vezes é um aparelhinho que está me atrapalhando, está me impedindo de viver a verdadeira sabedoria. Então eu tenho que chegar para Deus e dizer: Senhor, aqui está o meu celular, alguma coisa que eu não vou acessar mais, tem um contatinho aqui que eu vou bloquear, e eu não vou mais entrar em contato. Por quê? Porque eu estou sacrificando. Meu celular agora é uma vítima, ele vai morrer. Para quê? Para eu beber o vinho misturado, para eu me assentar na mesa que o próprio Deus preparou e viver essa sabedoria do alto. Não é uma sabedoria terrena, é algo que muitas vezes, irmãos, humanamente falando, não tem lógica. Você olha assim e diz: não, mas não faz sentido, que decisão é essa? Que loucura é essa, Pedro? Agora você vai abandonar o teu barco? Isso, porque eu estou indo atrás de uma sabedoria maior, melhor. Eu quero viver aquele plano que o Senhor tem para a minha vida, e para isso não é a minha sabedoria, mas é aquilo que Ele vai fazer em mim, vai fazer na minha família, vai fazer na minha casa, e eu vou glorificar ao nome do Senhor. Irmãos, eu me lembro em 2012, eu era fanático por futebol. Eu jogava um horário, eu torcia para o time do outro horário ali faltar alguém. Eu ficava lá olhando, torcia para alguém ou se machucar ou faltar, para eu entrar no segundo horário. Eu estava ali no segundo horário, eu torcia para o terceiro faltar alguém também, para eu entrar lá e jogar também. De tanto que eu gostava de jogar. E eu me lembro, irmãos, que em dezembro de 2012 eu tive encontro com Cristo. E eu não estou falando aqui que jogar futebol é pecado, mas entenda o sacrifício aqui. Aí eu me lembro, irmãos, que eu aceitei a Jesus, tive encontro verdadeiro com Jesus, e fui eu lá para a quadra jogar bola. Ali no Teresa Ramos, no ginásio. O Adriel já está rindo, que ele sabe o que vem depois. Estava lá, eu jogando lá, mas sabe quando você entra num lugar assim, você olha assim, mas não é mais para você aquilo? E eu já não tinha mais aquele entusiasmo, aquele, sabe? Não era mais aquele lugar. Mas eu estava lá jogando. E de repente, irmãos, não sei o que aconteceu lá, me enrosquei lá com o Adriel e aconteceu alguma coisa, e o Adriel me xingou. Final de 2012. Aquele tamanhão todo me xingou lá. E eu achei interessante aquilo, irmãos. Eu achei interessante por quê? Porque o Adriel não era de brigar comigo no jogo. Eu brigava com, mas o Adriel era tranquilo. O cara extremamente educado, justo no jogo. Eu ficava bravo com alguém que era injusto. O Adriel não era assim. E naquele dia ele me xingou, e o que eu fiz? Aquilo entrou uma angústia no meu coração. Aquilo já não era mais o que era antes para mim. E aconteceu ainda aquilo. Aí entrou uma angústia no meu coração, eu fui para o banco lá de reservas, fiquei sentado olhando, e de repente, sem falar para ninguém, peguei as minhas coisas, saí no meio do jogo, fui embora. Levou mais uns 7 anos para eu entrar numa quadra novamente para jogar. Mas depois que eu entrei para brincar ali, já não era mais o mesmo sentimento, não tinha aquela mesma vontade por aquele jogo. E por isso que eu estou dizendo, não é pecado
Mas a forma como eu jogava, eu precisava sacrificar aquilo para viver na minha vida a verdadeira sabedoria de Deus. E eu sacrifiquei para viver o quê? Para conhecer e beber o vinho misturado, que é o próprio Deus que serve, para viver uma alegria que era maior que o futebol poderia gerar em mim, ter um prazer que era maior do que fazer um gol ali. É o vinho misturado que Ele tem para você. Ele tem uma alegria melhor, Ele tem projetos melhores, e talvez nesta noite você precisa sacrificar, tem uma vítima aí, tem alguma coisa que precisa ser arrancado, e Deus está dizendo: entrega nesta noite, sacrifica, coloca essa vítima no altar, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai começar a beber desse vinho, que é a presença de Deus, é o Evangelho, é a alegria do Espírito Santo, é essa paz, irmãos, que não tem explicação. É isso que Ele tem para nós. É por isso que Pedro largou tudo e disse: opa, tem algo melhor aqui, tem algo maior ali, barco fica aqui, rede fica aqui, porque eu vou sacrificar tudo no altar. Para quê? Para beber desse vinho e comer desse pão. Você pode adorar ao nome do Senhor nesta noite? Você está entendendo a palavra? Olha só, irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. O que precisamos então? Sacrificar. No meu caso foi o futebol, sacrifiquei. Hoje, se alguém me convidar para jogar futebol, eu não vou. Se eu tiver tempo, eu vou. Mas eu sacrifiquei aquela idolatria, aquele sentimento que eu tinha. Aquela paixão foi sacrificada para beber o vinho novo e me assentar na mesa onde Deus tem pão quente, assado em brasas do altar, para nos alimentar. Você está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Amém? Olha só, irmãos, ainda aqui eu estava ouvindo um testemunho, esse mesmo testemunho que eu contei para os irmãos. Aí aquele homem, o nome dele é Elias, hoje ele tem uma empresa, atua no Brasil, e ele contando que ele gostava muito de assistir o jogo do Palmeiras, e ele começou a perceber que aquilo começou a fazer mal para ele. Só que o problema dele é que ele não assistia apenas o jogo, ele consumia tudo que tinha em redor. Então via notícia, transferência, assistia os jornais ali e passava o dia ali assistindo aquilo. Até que o Espírito Santo disse: opa, eu quero o Palmeiras. E ele conta no testemunho que esse ano, ele fez um propósito com Deus de não assistir jogo do Palmeiras. Então ele vai passar o ano inteiro de 2026 sem assistir o jogo do Palmeiras. Por quê? Para viver a verdadeira sabedoria, para beber o vinho do Senhor e assentar na mesa com Deus. Pastor, é pecado assistir o jogo do Palmeiras? Não é pecado, irmãos. Mas existem algumas coisas que Deus vai pedir para mim e não vai pedir para você. Mas tem algumas coisas que Deus vai pedir para você, que é pecado para você, e não vai pedir para mim. Mas o que Deus quer fazer? Ele quer que nós sacrifiquemos alguma coisa, algo que aos olhos do Senhor é uma idolatria no nosso coração, como Isaac se tornou uma idolatria no coração de Abraão. É pecado ter filho? Aliás, é uma ordenança ter filhos. Mas quando o filho se coloca na frente de Deus, o que Deus disse para Abraão? Abraão, a saber, sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão foi lá e quis sacrificar. Até que o Senhor disse: não precisa, Abraão, porque agora eu sei que você me teme, não precisa mais sacrificar. Agora você vai beber o meu vinho misturado e você vai comer desse pão que está na minha mesa. Então a pergunta para nós hoje aqui, irmãos: o que você precisa sacrificar? Pastor, eu quero sacrificar um medo hoje aqui. É uma amizade, sempre que eu converso com ela, converso com ele, alguma conversa ali não é de Deus, eu me desvio do caminho. Pastor, é uma paixão, é um sentimento, é alguma coisa que eu faço ali que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Nesta noite eu vou sacrificar, vai ser uma vítima. Faz isso e você vai ver o que Deus vai fazer na tua história.
Ele se compromete hoje aqui, através da palavra dele, a prosperar, a ter esse vinho misturado, é o vinho da alegria do Senhor. E a alegria que ele pode dar é maior, irmãos, do que aquela que o mundo pode oferecer. Amém? Vamos lá, irmãos. Próximo slide aqui para nós. A verdadeira sabedoria, ó. Verso 5 ali diz assim, ó: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. Quando nós sacrificamos, começamos a desfrutar do pão e do melhor vinho. Ou seja, o verso 5 está dizendo: vinde, é um convite. Comei do pão, bebei do vinho, eu já tenho ele misturado. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo oportunidades. Existem algumas coisas que Deus já queria ter feito na nossa vida, mas daí nós resistimos, não sacrificamos, não entregamos, não abrimos mão, e a mesa está ali. Deus está dizendo: vinde, comei, vinde, bebei, eu já tenho tudo preparado para você. E nós começamos a resistir à voz de Deus e não entregamos aquilo que deveríamos entregar no altar do Senhor, porque o que Ele tem para nós, os pensamentos dEle para nós, são melhores do que aquilo que nós temos para nós mesmos. Pode passar ali o slide. A verdadeira sabedoria, ó, verso de número 10 ali: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. É interessante, irmãos, porque tudo começa como? Através do temor do Senhor. O que é temor aqui? Além de reverência, é também reverência, mas o temor aqui é justamente um medo. Se você pesquisar no original, no hebraico, está falando de medo. Então, quando nós começamos a conhecer a Deus, automaticamente vai nascer no nosso coração, além do temor como respeito, a sabedoria ela vai começar com medo. É assim ou não é? É assim. Então nós servimos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno. Nós servimos a Deus porque muitas vezes nós temos medo que alguém vai ficar doente na nossa casa. Nós servimos a Deus porque nós temos medo de perder a nossa família, nós temos medo do futuro da nossa família, do filho e da filha, então nós vamos servindo a Deus. Isso não é inteiramente errado, mas não é tudo do relacionamento que nós temos com Deus, é uma parte. Então o que o escritor está dizendo ali, ó? O temor do Senhor, esse medo que nós temos, é o princípio, é o começo, é um passinho pequenininho. Mas se nós continuarmos caminhando e conhecendo mais a Deus, nós podemos começar até com medo, faz parte. Mas à medida que nós vamos nos aproximando dEle, nós vamos entendendo que Ele é o nosso Pai. Nós vamos entendendo que o Espírito Santo é o nosso amigo. Nós vamos começar a compreender que Jesus Cristo é o nosso advogado, está à direita de Deus Pai, Ele está intercedendo por nós, e aí nós saímos dessa condição de medo e começamos a nos relacionar em verdadeiro amor e sabedoria com o Senhor. Ah, pastor, não é assim. Deixa eu te explicar melhor então. Os discípulos, irmãos, estavam há mais ou menos 3 anos e 3 anos e meio andando com Jesus. Aí Jesus olhou para eles e disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, ou seja, Pedro não era convertido, ele andava com Jesus, ele via Jesus fazendo milagres, de certa forma ele sacrificou ali alguma coisa que ele tinha. Mas apesar de tudo isso, ainda ele estava vivendo com medo, ou ainda estava vivendo querendo alguma coisa nessa terra. Pastor, não estou entendendo o que Deus está dizendo, irmãos, e é muito claro para nós, que nós vamos começar de uma forma tímida. Muitas vezes entramos na igreja até pelo motivo errado. Não viemos aqui para adorar a Deus, mas viemos aqui por aquilo que Ele pode fazer para nós, e Ele faz coisas extraordinárias.
Mas mesmo assim, se nós permanecermos, esse é a base, é o princípio, é o começo de uma sabedoria que ela vai começar a aumentar e vai se desenvolver, e nós vamos nos relacionar com esse Deus, Ele vai se revelar a nós, e nós vamos tendo intimidade com Ele, e essa sabedoria ela vai se desenvolver na nossa vida. No início da fé, irmãos, da caminhada de fé, nós chegamos na presença de Deus debaixo de acusação. É assim ou não é? Ah, porque eu pequei aqui, eu fiz aquilo lá, e eu acho que eu não sou digno de estar na presença de Deus, e eu não sei, eu fiz isso e fiz aquilo, e muitas vezes o diabo, o acusador, ele vem no nosso ouvido e diz: opa, você não pode nem adorar aqui. Deus não está recebendo a tua adoração. Por quê? Porque nós temos uma sabedoria, mas essa sabedoria ainda está envolvida no medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Nesta noite, o que Deus está falando para nós, irmãos? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é normal, o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo. É pelo medo que muitas vezes nós chegamos na presença de Deus. Medo da doença, medo da separação, medo da solidão, medo do diabo. Alguém viu o diabo de madrugada, corre para a igreja. Não é assim, é o medo. Mas o medo, o temor, esse temor que nós sentimos é o princípio, é apenas o começo. E Deus, Ele quer nos tirar dessa relação do temor, do medo, para nos levar para a verdadeira sabedoria, a intimidade com Ele, para nós chegarmos com confiança diante do trono da graça. Em outras palavras, irmãos, Deus tem uma mesa que tem um vinho misturado, tem pão nesta mesa. Mesa significa relacionamento, intimidade. E Ele está nos convidando para essa mesa, mas para nós nos assentarmos nessa mesa, nós vamos ter que passar do temor para a intimidade, para a comunhão, para revelações maiores, para uma comunhão maior com o Senhor, para vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós. A vereda do justo é como a luz da aurora. Até aqui você tinha um entendimento, você tinha uma revelação. Mas hoje aqui Deus está trazendo uma revelação maior. Amanhã Deus tem uma outra revelação para você, maior do que essa. E nós vamos desprendendo do passado, do pecado, vamos nos desprendendo do medo e vamos entendendo que o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo, que Ele nos chama para entrar com confiança diante do trono da graça. É como o filho pródigo lá de Lucas 5, que estava longe da casa do pai, e ali comendo as bolotas, ou desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Na sua mente ele dizia: na casa do meu pai, os trabalhadores têm alimento na mesa, ali até os jornaleiros estão bem vestidos, e eu aqui nesta situação, então eu me levantarei, irei ter com o meu pai, direi ao meu pai: pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas quando ele vem pelo caminho, irmãos, não foi ele quem viu o pai. Não foi ele. Ele estava na expectativa, com medo, com temor. Ele se levanta com medo. A situação era difícil, estava com medo de morrer de fome, então eu vou para a casa do pai. Mas quando ele está chegando de longe, o pai já estava olhando para ele, esperando o filho voltar, esperando o filho retornar para a sua casa. Nesta noite é o que o pai está falando para você: lança fora agora o medo, começa a se levantar como filho. O pai já tem um banquete preparado te esperando, tem alimento na mesa, tem vinho misturado, tem pão assado em brasa aqui. Depois que Pedro, ele nega Jesus, ele declara que não ama Jesus, Jesus tinha ali pão e peixe assado em brasa, tinha um banquete esperando Pedro.
Nesta noite, irmãos, é o que o Senhor está falando para você. Você começou com medo, chegou aqui com medo. Pastor, eu estou debaixo de acusação. Pastor, eu já não consigo mais orar, eu dobro o meu joelho ali. O diabo coloca acusação na minha mente, eu já não sei mais o que fazer. Mas nesta noite o medo está sendo quebrado. Deus, Ele quer te levar para um novo nível de relacionamento, aonde tem vestes novas para você, tem um anel de autoridade para a tua mão. Tem um banquete te esperando, e nesta noite esse banquete é aqui. Se você puder adorar, adore ao Senhor neste lugar. Glorifica o nome dEle nesta noite. Ele tem uma verdadeira sabedoria para você neste lugar. A acusação está caindo por terra agora. O medo está caindo por terra agora. Você começou no temor, tá bom? Continua com temor. Mas entenda que Ele é o teu Pai, Ele é o teu melhor amigo, Ele é o amigo certo para as horas incertas. Ele tem coisas extraordinárias para mim e para você, Ele não lança fora. Aleluia! Ele te chama nesta noite, diz, levanta filho, levanta filho. Aleluia! Oh, aleluia! Continue adorando a esse Deus. Eu sinto a presença dEle neste lugar. Deus tem coisas extraordinárias para você. Quando você sair do temor e começar a viver a intimidade, o relacionamento verdadeiro, você vai ver que é fácil ser batizado com o Espírito Santo. Você vai começar a prosperar de uma forma diferente. E Deus quer levantar homens poderosos sobre a face da terra, em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todos os cenários desta cidade. Mas quem que Deus vai levar? Aquele que sobe de nível, que sai do medo e começa a viver o relacionamento verdadeiro com Ele. A acusação nesta noite vai cair por terra e você vai começar a viver coisas extraordinárias da parte do Senhor na tua vida material, na tua vida espiritual, no teu casamento, no relacionamento físico, com teu marido, com teu cônjuge, na tua casa. Em nome de Jesus, cadeias são quebradas nesta noite. Cadeias estão caindo por terra nesta noite. O diabo, o acusador, ele vai bater em retirada da tua casa, vai sair da tua mente nesta noite, e você vai começar a triunfar, vai glorificar o Senhor, vai ter liberdade para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia, levante as mãos e adore ao Senhor. Com liberdade agora comece a glorificar o nome dEle. Aleluia! Oh, aleluia, tudo começa com o temor do Senhor. Amém, glória a Deus. Por isso que bom que nós temos esse temor. Mas nós temos que entrar no lugar da intimidade para adorar a Ele, para glorificar a esse Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, se coloca de pé, adorando ao Senhor neste lugar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai começar com o temor, vai começar com medo muitas vezes. Mas em 2 Coríntios, irmãos, no capítulo de número 3, verso de número 12, coloca para nós na tela, 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 12. Olha onde Deus quer nos levar, 2 Coríntios 3 e 12. Olha só, diz ali, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia ao falar. Você tem ousadia hoje para falar das coisas de Deus? Você tem ousadia para profetizar sobre a tua casa nesta noite? Para profetizar sobre os teus filhos nesta noite? Você tem essa ousadia? Verso 13 agora. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará.
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Verso 18. Mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, você não chega mais na presença de Deus com vergonha. Agora você chega com o rosto descoberto. Agora você não chega mais olhando para baixo aqui, ó. Agora você chega olhando para Deus face a face. Porque através de Cristo nós fomos justificados. Ele pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Nesta noite não chega com medo na presença de Deus, não. Você pode ter entrado aqui com medo, começou com o medo, mas Ele quer te levar para o nível do relacionamento. Ele vai tirar o véu. Mas todos nós com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 19. Muda para nós ali, 19. Olha, aliás, é o 18, é o último, né? Como pelo Espírito do Senhor, é o que nós somos transformados de glória em glória. Amém? Você crê nisso nessa noite? Nós vamos orar agora, irmãos. Nós vamos adorar a Deus nessa noite, de glória em glória. O medo foi embora nesta noite. O temor foi embora nesta noite. E nós vamos viver coisas extraordinárias da parte do Senhor nas nossas vidas. Amém? Nós vamos orar. Pastor, eu preciso de uma oração. Eu quero viver essa sabedoria. Hoje aqui, eu quero sacrificar uma vítima. Tem uma vítima aí para sacrificar? Pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu vou sacrificar o meu tempo no celular. Glória a Deus, sacrifica mesmo. Eu vou sacrificar as madrugadas ali, que às vezes eu fico olhando algumas coisas. Precisa sacrificar. Pastor, eu vou sacrificar o jogo do Palmeiras. Glória a Deus por isso também. Do Flamengo sacrifica também. Melhor ainda. Amém, irmãos? Sacrifica e você vai ver o vinho novo. E você vai sentar nesta mesa que tem pão fresco, pão que desceu do céu. Ali no deserto, irmãos, eles não tinham medo de nada. Sabe por quê? Todas as manhãs, o que tinha ali? O maná. Eles acordavam, colhiam o maná, se alimentavam através daquele maná. E a Bíblia diz que não havia enfermos no meio do povo. Sabia que não havia enfermos? Porque aquele maná, irmãos, ele era tão nutritivo. Ele vinha do próprio Deus sobre a terra. Eles se alimentavam com aquilo. Não havia doenças no meio do povo, porque eles estavam se alimentando do pão do céu. Aquele maná representava o próprio Cristo. O próprio Cristo vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Então, para nós nos alimentarmos dele, do sangue dele, da comunhão com ele, esse vinho, que é a nova aliança, nós precisamos sacrificar alguma coisa no altar. O apóstolo Paulo, ele disse que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antigamente era o boi, era o novilho, agora o sacrifício somos nós. Hoje nós vamos sacrificar a nossa vida no altar do Senhor. E a partir do momento que nós sacrificamos, irmãos, nós começamos a viver essa verdadeira sabedoria, não por medo, mas porque o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está em nós. O Emanuel, o Deus conosco, já apontava para o Espírito Santo em nós. E é o que ele quer fazer em mim e você. Amém, irmãos? Eu quero orar. Pastor, eu quero sacrificar hoje alguma coisa para viver o que está na palavra. Eu quero orar pela tua vida. Se você quiser, sai rapidamente do teu lugar. Nós vamos orar nesta noite. Você vai começar a viver em novidade de vida a partir dessa noite de domingo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, eu quero sacrificar alguma coisa. Não é fácil, mas eu vou entregar.
O Espírito Santo te chama nesta noite. Ele quer fazer uma aliança com você hoje aqui. Sai rapidamente do teu lugar, eu vou orar. Pastor, eu quero entregar alguma coisa que está me atrapalhando no meu relacionamento com Deus. É agora, irmãos. Você vai fazer uma aliança diante do Senhor aqui, diante da igreja, diante do Espírito Santo de Deus nessa noite, nesse lugar. É algo sério, é algo específico. Não sai de qualquer forma e vem aqui, mas sai com seriedade e em verdade hoje aqui. E você vai viver e vai ver o que o Senhor vai fazer na tua história, na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Um novo tempo vai começar aqui, o tempo do vinho novo e desse pão do céu. Aleluia!